Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros e vou fazer agora uma questão de física para você que está estudando, para você que precisa tirar novas dúvidas. A questão é a seguinte: às vezes cai de uma maneira bastante perigosa o estudo das alavancas. E aí a questão das alavancas é um certo desafio, essa é a verdade. Mas eu vou te mostrar nesse exercício que é bastante simples de compreender e de analisar a resposta correta. A ideia é a seguinte: alavancas interpotente, interfixa ou interresistente. Essa é a questão. Quando eu estiver pensando em alavanca interpotente, pensa logo no exemplo da pinça. Por quê? Pinça. A pinça, cara, ela cai com uma frequência muito grande na prova. E já vou logo te recomendando lembrar sempre que a pinça é um exemplo de interpotente, assim como cortador de unha e hashi e por aí vai. Como é que acontece com a brincadeira da pinça? Aqui eu tenho PA, PA a gente chama de ponto de apoio, FP, FP eu chamaria de força potente e FR eu chamaria de força resistente. Por que isso acontece, Chiquinho? Porque se eu vou apertando a alavanca, porque se eu vou apertando a pinça, FP é a minha força potente no meio. Aqui na outra parte extrema eu tenho o ponto de apoio, força potente FP no meio da pinça e o objetivo alcançado, a força resistente, vai na outra extremidade. Então não esquecer, a pinça é muito importante. Aí é o seguinte, a relação de uma alavanca interfixa. Que exemplo você daria, Chiquinho? Eu falaria do alicate, da tesoura, da gangorra e por aí vai. Qual é a brincadeira? Aqui eu tenho PA, o ponto de apoio no centro. De um extremo você tem a força potente aplicando a força para baixo e o rival você teria a força R, que seria a força resistente. Por que é bom lembrar do alicate e da tesoura? Você tem lá no meio da tesoura o eixo principal, né? O ponto de apoio e os extremos no corte, que você faz a força para um lado e você faz aquele giro cruzado, que é o caso da tesoura. Então assim, alavancas interpotente, lembra da pinça. Interfixa, lembra da tesoura. E interresistente, tudo bem, eu citei aqui para você o carrinho de mão, vale lembrar abridor de garrafa, quebra-nozes e por aí vai. Eu queria que você pensasse na seguinte representação, cara. Você tem aqui o ponto de apoio, que é o típico caso do carrinho de mão, né? Você teria lá a roda fazendo o próprio ponto de apoio. Você tem aqui o objeto que você quer carregar, a gente chamaria isso de força resistente. E aqui você tem quem? A força potente. Você está aplicando força para cima para poder suspender o objeto, seja lá qual for o material, se é cimento, pedra, areia. O objeto está no meio com a sua força resistente. E o eixo, que seria o ponto de apoio principal, ele está sendo ali, seria a roda do carrinho de mão, por exemplo. Então não esquecer, interpotente, lembrou da pinça. Por quê? Porque eu estou aplicando a força no centro. Eu tenho o ponto de apoio desse lado, a força FP seria a força potente que eu estou aplicando e a força resistente, a resultante que aparece aqui nesse extremo. Interfixa, a gente vai lembrar do alicate. Interresistente, a gente vai lembrar do carrinho de mão. No caso da pinça, como uma alavanca interpotente, a minha força potente
que eu estou aplicando no centro, ela é maior que a força resistente. A minha força potente aplicada no meio do material é maior que a força resistente. Então deixa eu ler a questão para você. Prova amarela, questão 118. Vai dizer o seguinte: as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente. E já está querendo dizer para você que eu posso ter que aplicar uma força potente maior que a força resistente ou igual. Só que força igual é para que eu possa manter o quê? O equilíbrio, beleza? Lembre-se, no caso da pinça, eu estou aplicando uma força maior, porque eu estou aplicando a força no centro dela. Eu estou aplicando a força no centro e é uma força maior. Se eu tivesse que aplicar uma força igual, aí eu teria o equilíbrio, e não é esse o objetivo da pinça. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Vou deixar a figura agora para você observar. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Letra A, a pinça. Letra B, o alicate. Letra C, quebra-nozes. Letra D, carrinho de mão. Ou letra E, abridor de garrafa. Letra A, eu pensei na pinça. Letra B, eu pensei no alicate. Letra C, eu pensei no quebra-nozes. Letra D, eu pensei no carrinho de mão. E a letra E, eu pensei no abridor de garrafa. Quem ficou isolado na brincadeira? A pinça. Com qual objetivo? O objetivo em que eu vou aplicar uma força no centro maior que a força resistente. A força que eu estou aplicando é chamada de força potente. Ela é maior do que essa força resistente final aqui, tudo bem? E o outro lado é chamado de ponto de apoio. Apliquei a força no meio, força potente. Resultado aqui é chamado de força resistente. Nunca esquecer, pensou em pinça, eu apliquei a força potente, que é maior do que a força resistente nessa extremidade. Tudo bem? Eu espero ter te ajudado. Curta e compartilhe, se inscreva no canal, clica lá no sininho que tem mais vídeos para ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e tchau, tchau!